Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fato Jurídico. E hoje o podcast é um podcast especial, é um podcast de entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Osasco. A primeira sequência desse podcast será feita pelo Dr. Elissandro Lindoso. A sequência foi escolhida por ordem alfabética. Nós vamos ler algumas regras para esse podcast que servirá para todos os candidatos que participarem. Todos os candidatos terão o mesmo tempo de duração, tanto para as perguntas quanto a duração global do podcast. O tempo vai ser dividido por blocos. A pauta do podcast será uma pauta padronizada. Serão perguntas fixas a todos os candidatos, perguntas idênticas, de temas relevantes, como saúde, educação, segurança, dentre outros. Haverá uma moderação imparcial feita por mim, Rogério Targino, e pelo Alexandre Volpiani. E as intervenções serão apenas para garantir tempo e respeitando que o candidato responda as perguntas diretamente. A exposição de regras será feita em todos os podcasts. O registro e gravações dos episódios estarão disponibilizados em nossas redes, nas redes dos candidatos convidados, na rede do Fato Jurídico e da Rede Marte de Comunicação. Qualquer interação com o público será moderada e passará por nossos moderadores que estão atrás aqui das câmeras, o Adriano. Com relação à divulgação deste podcast e da finalização, o Fato Jurídico promoverá divulgação equalitária para todos os candidatos e disponibilizará os arquivos para que os meus possam utilizar. Muito bem, quero agradecer a presença do Dr. Elissandro Lindoso, que está aqui conosco. O Dr. Elissandro Lindoso tem uma larga história com a cidade de Osasco, há mais de 20 anos aqui atuando em causas sociais e também atuando no meio político de Osasco. Já foi presidente da Câmara dos Vereadores aqui de Osasco, é médico, oftalmologista, tem formações no exterior. E agradecer a presença do nosso moderador, doutor Alexandre Volpiani, que já participa, já é aqui do podcast, está conosco para fazer as perguntas para o candidato. Só agradecimento ao doutor Elissandro Lindoso, desejar a ele toda a sorte nas campanhas, nas eleições. E a você, Targino, a Rede Smart de Comunicação, ao Fato Jurídico, pela oportunidade de levar essa informação importante para quem nos assiste. Nosso foco, a advocacia também está inclusa. Vamos que vamos. Doutor Lindoso, uma palavra. Bom, primeiro quero dizer que é uma honra de participar aqui do podcast Fato Jurídico. Quero dizer que é mais honroso ainda estar aqui na presença de dois grandes advogados da cidade de Osasco, não só da cidade de Osasco, mas do estado de São Paulo, doutor Targino e doutor Volpiani, como eu conheço carinhosamente, e dizer que quantas vezes me chamarem para vir participar do podcast, farei questão de vir dentro dessa agenda maluca que eu tenho hoje, cara, que já não é fácil antes. Imagina nesse período de campanha, cara, que, vou te falar, 24 horas é pouco. Imagina. Lembra do Unibanco 30 horas? Somos 48. Tinha que ser 48. É uma honra. Nós iremos direcionar as perguntas. Eu peço para que as respostas, o senhor pode falar diretamente com o público, voltado para esta câmera. Aquela câmera aqui, lá, okay? Fechado. O primeiro bloco, nós vamos falar do assunto saúde, doutor. Eu gostaria que o senhor trouxesse uma contextualização geral aqui da saúde no nosso município, né? A tua visão, enquanto médico, inclusive, quais são os desafios que nós temos para a saúde pública de Osasco? É assim, ó, saúde, esse é o grande motivo que eu entrei na vida pública. Todo mundo sabe que eu sou médico de formação, fiz especialização em oftalmologia e acabei fazendo subtransplantes nos Estados Unidos, no Cornell Research Group of America, em Indianápolis, lá com Francis Price. Um fato que me chamou a atenção é a falta de saúde que tem em Osasco. Por exemplo, você sabia, Targino, que em Osasco não tem cirurgia de catarata pelo SUS? Não tem. Não tem. Você sabia que aqui não tem um centro
de hemodiálise para cuidar dos pacientes renais crônicos? Não tem. Então, cara, como é que pode uma cidade que é segundo PIB do estado, sétimo PIB do país, ou seja, nós arrecadamos bastante, nós temos um orçamento privilegiado em relação a outras cidades. Compare com Guarulhos, olha o tamanho do aeroporto. Compare com Campinas, olha o tamanho de Viracopos. A gente arrecada mais que eles na proporção, mas a gente tem uma saúde muito aquém do que eles apresentam. Isso acaba fazendo com que as pessoas acabem indo para outras cidades, como Barueri, por exemplo. E nós estamos perdendo para cidades muito menores. Barueri ainda tem uma arrecadação boa. Itapevi, por exemplo, tem sido uma cidade que tem recebido paciente de Osasco. Carapicuíba, outra cidade. Santana de Parnaíba, da mesma forma. E, enfim, a gente tem que parar de ser exportador de doente. A gente tem que tratar do nosso povo aqui. Então, meu compromisso, primeiro, é acabar com as filas de espera, porque saúde não espera. Quem está doente tem pressa. E fazer com que a saúde de Osasco funcione a tal ponto de que os doentes sejam atendidos aqui na nossa cidade. Com relação à gestão de recursos, à captação de recursos para a saúde, tem algum plano para isso, alguma ideia para trazer esse recurso para complementar, né? Ô, Piani, vou falar uma coisa para você. Nós temos sabe quanto nós gastamos na saúde por ano? Você tem ideia? Não. Vocês sabem? 1 bilhão e 100 milhões. É dinheiro suficiente para poder pôr a casa em ordem. O problema é que está sendo gasto muito em obras. É hospital para cá, reforma de UBS para lá, é hospital... Enfim, nós temos que aproveitar o que já tem pronto. A gente precisa agora, não é mais construir prédio, a gente precisa de conteúdo. Vou te fazer uma pergunta. De que adianta você ter 10 casas e cada casa tem um móvel? Tem, por exemplo, um tem uma geladeira, no outro tem a cama, no outro tem um sofá, no outro tem a TV. É melhor você ter uma casa só, tudo junto, certo? Para você poder morar lá e ter tudo, do que você for pondo pedaços. Então não adianta, cara. A gente tem a maternidade e o hospital da mulher. Aí faz o hospital da mulher e o hospital da criança. Olha o hospital da mulher e da criança como é que tá. Certo? Olha a cidade da polícia como é que tá. Tá tudo parado, um monte de obra parada. Então o que a gente tem que fazer? Parar com um pouco de obra e fazer o conteúdo. É preocupar com o recheio do bolo. É isso. O orçamento não precisa aumentar, é só a gente aproveitar, porque o orçamento de Barueri é 1 bilhão, nós temos 100 milhões a mais. E olha a diferença, a discrepância da saúde de lá para a nossa daqui. Uma curiosidade minha de um observador, de um município observador. Eu vejo que temos o atendimento médico em Osasco muito por via terceirizada, OS. Sim. E notei, no decorrer, né, dos últimos anos, um pouco de falta de qualidade na medicina que é praticada aqui, nos profissionais. Ou uma falta de transparência na qualificação desses profissionais. Concordo. O senhor enxergou isso também? Com certeza, Vupiani. Porque eu não sou contra a terceirização, eu acho até legal. Também não sou. Agora que ela tem a qualidade. Então, falar para o público aqui, ó. Tem empresas terceirizadas que estão interessadas apenas no nosso dinheiro. Essa é a realidade. Então, o cara não tem mão de obra qualificada. De que adianta eu cobrar mais barato e operar o cara e deixar ele cego? Resolve o problema? Não resolve. De que adianta eu contratar um médico? Tenho muito respeito aos cubanos, mas está cheio de médico cubano atendendo nas UBS, nas unidades de saúde de Osasco. Nem a língua é compatível, certo? Eu notei também muito diplomação de fora do país. Exatamente. Eu citei o cubano, mas muita gente de fora e médicos recém-formados, certo? Eu já fui recém-formado, tá? Eu já passei por estágio, é natural. No direito também tem isso. Mas a gente precisa de médico experiente, gente competente, qualificada para poder atender. Então, qual é a minha proposta aqui? Eu vou trazer o Instituto HC. Vocês sabem qual que é o instituto? Qual que é a OS, a terceirizada que atende Barueri? Pelo que eu me recordo, é a mesma de Osasco. SPDM. Se eu não me engano, né? Não é. No hospital, no hospital lá no Moran. Geraldo Moran. Você pode ver lá. É a equipe da Unifesp. Tá. Eu fui lá. A equipe da Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz meu doutorado. Então lá eles fazem tudo, cara. Equipe de primeira. Por isso que o pessoal recorre lá. Porque muitas das vezes não resolve aqui, eles vão para lá para poder ser resolvido. Então é isso que a gente precisa. E meu intuito é contratar a equipe do HC. Por quê? Vou te explicar. Primeiro, porque é médico de excelência.
pessoal de Osasco merece ser atendido pelos melhores, concorda comigo? E segundo, lá eu tenho tudo. Quem entende de pescaria vai entender o que eu vou falar agora. Não é pescar de anzol, é pescar de tarrafa. Eu vou jogar a rede para puxar todos os profissionais. Então eu vou ter reumato, vou ter dermato, vou ter neuro, eu vou ter psiquiatra, eu vou ter médico, ortopedista de pé, de joelho, de coluna, de ombro. Eu vou ter tudo, cara. Tudo. Eu não preciso sair catando por aí pedaço para poder trazer para cá. É só contratar o Instituto HC. E o melhor, nós vamos ter atendimento de excelência, nós vamos ter pesquisa, porque eles acabam fazendo pesquisa que é deles, extensão e ensino. Os estudantes vão vir junto, porque eles vão acabar estagiando no hospital. É natural, porque o estudante acompanha o professor. Eu já fui preceptor da minha residência em Sorocaba e todos me acompanhavam nas minhas cirurgias, faziam questão porque eles queriam aprender. Então nós vamos ter mão de obra qualificada, barata, atendendo na nossa cidade. Residente do HC. Esse não tem segredo, cara. O recurso que nós pagamos hoje no Antônio Giglio, você sabe quanto custa o Antônio Giglio? Não faço ideia, candidato. Eu só estou aqui hoje realmente Então, para ouvi-lo. Você vê, é mais de... Não vou nem opinar, peço todo o respeito, mas eu vou evitar até responder. Que o hospital não é barato. Para que seja o mais imparcial possível a nossa atuação aqui. Então você vê, é assim, nós gastamos aproximadamente 14 milhões de reais por mês só no hospital. Tá? Então, cara, faz a conta aí. Dá mais de 150 milhões por ano. Certo? É dinheiro para chuchu, cara. Tem que saber aproveitar melhor. Então, e mais, com médico qualificado. Então, eu não preciso aumentar o orçamento, eu preciso usar melhor o dinheiro. Ponto. Perfeito. Maravilha, candidato. Ouvimos aqui as propostas do doutor Lindoso na questão saúde. Vamos entrar num segundo bloco agora, onde nós vamos falar, doutor, acerca da educação. Educação. Gostaria que o senhor introduzisse o tema acerca de educação, Volpiani. Na verdade, eu vou pedir para o Volpiani fazer a introdução do tema educação. E aí a gente vai complementar, o senhor apresenta as suas propostas. Eu consigo aqui, candidato, falar com um olhar de cidadão, né? Advogado, tem meus envolvimentos, mas vejo de fora que a educação é um dos menores problemas atuais. No sentido do quê? De dar um trabalho ou dor de cabeça para o munícipe. Em que pese entender que o professor aqui precisaria de muita valorização. Então, como em todo lugar e sempre, né? Professor precisa sempre estar sendo valorizado. É profissão mãe. Como que o senhor está enxergando nas suas andanças a situação das escolas, dos professores, dos alunos, infraestrutura, enfim, o que o senhor enxergou aí Primeira proposta minha para a educação: melhorar o salário e corrigir a defasagem de todos os profissionais da educação, não apenas do professor, em relação às cidades vizinhas. Osasco é uma das cidades que paga o menor salário para o professor. E a educação é a mola transformadora da sociedade. Eu sou prova viva disso, vocês também. Todos nós somos o que somos hoje, graças a Deus, é meu entendimento, graças aos nossos estudos. Então, eu estudei em universidade pública, eu estudei em federal. Então, acabei sendo privilegiado, fiz uma universidade pública, depois sempre fui bolsista. Até na federal eu ganhei bolsa como monitor de histologia na minha residência médica. Fui aprovado em primeiro lugar em Sorocaba. Ganhei bolsa, os 3 primeiros ganhavam bolsa. E depois, quando fiz o doutorado, eu era bolsista, e o doutorado sanduíche lá fora, quando eu fui fazer a subespecialização em transplantes em Indiana, eu também ganhei bolsa. Então, isso me ajudou muito, porque eu estudei 12 anos, tá, Gino? Foram 12 anos de dedicação exclusiva para eu poder entrar no mercado de trabalho. Eu tinha na minha cabeça que eu queria não ser apenas um médico, eu queria ser o médico. E eu tenho a responsabilidade, porque se a pessoa entrega a vida dele, no caso, a visão para mim, cara, eu não posso falhar. Não tem como. É uma missão ali que eu não posso errar. Eu tenho que fazer e dar o melhor de mim. E é exatamente isso que nós queremos para as demais profissões, e a profissão mãe é o professor. Mas o professor não atua sozinho, é uma equipe multi-interdisciplinar. Ele precisa ser valorizado. E nós vamos aumentar, e não só isso, nós vamos fazer igual a Barueri e dar o 14º salário para eles. É compromisso, cara, porque a educação, nós temos que investir 25%. Os caras estão inventando coisa aí, comprando tablet, fazendo lousa digital. Você sabe o custo disso? Eu vou falar isso. Agora, com pouco tempo, é complicado, mas eu vou estar falando sobre isso. De que adianta? Vocês sabiam que... E não sou eu que estou falando isso.
tá? É o MEC. Os alunos terminam o segundo ano do ensino fundamental, 54% não sabe ler nem escrever direito. E eu fui, ninguém me mandou, ninguém me procurou, eu fui falar com os professores da escola estadual e eles me falam que o maior problema dos alunos, quando eles saem da municipal para ir para a estadual, eles não sabem lá, não sabem escrever o nome. Eles não sabem a data de aniversário, eles não sabem números, eles têm confusão em relação a isso. Então, é aquele famoso, com muito respeito aos professores, mas aquele famoso, eu finjo que ensino, ele finge que aprende e toca a vida. Sua proposta efetiva para a educação, o senhor queria passar para nós aqui? Aumentar o salário dos professores, dar o 10º para os professores e para todos os profissionais e 14º salário para todos os profissionais da educação. Nós vamos aumentar, vamos ter escolas em tempo integral, creche, nós vamos ampliar o horário da creche, nós vamos pôr o vigilante, o guarda escolar, que é para proteger as escolas, para evitar com que aconteça aqueles ataques malucos, aquelas pessoas que querem invadir as escolas para poder atacar as crianças. Se eu for falar aqui da educação, nós vamos ficar aqui, certo? Então, mas resumindo, de nada adianta eu falar de outras coisas com um professor desmotivado, um professor que tem que trabalhar em 3 turnos, tem que dar aula em 3 períodos, matutino, vespertino e noturno, para poder ter um salário decente para sustentar a sua família. Obrigado, doutor. Agora, indo para o nosso terceiro tema, vamos falar sobre segurança. Nós temos uma incidência e um aumento grande de roubos pequenos que acontecem no país. Não estou falando do município. Como está a situação aqui em Osasco e quais são seus projetos para o município? Vou te falar, você sabia que Osasco, das 30 mil das cidades com 30 mil habitantes para cima, ela está na posição 177 de 188 em roubos? Essa é a posição de Osasco. Está tendo um arrastão nos pontos de ônibus. Se você for falar com o pessoal do Santa Maria, você vai ver que as pessoas têm medo. Os vizinhos se unem para poder ir em conjunto, cara, em comboio para a parada. Nós somos o segundo, o terceiro maior em roubo. Nós 177 de 188. De 188. Nós estamos ali na casa dos 10 primeiros. Nós somos um dos piores. Entendi. Um dos piores. Por exemplo, quer comparar? Santana de Parnaíba é a 5ª. Olha a diferença. Entendi. Certo? Dos piores, certo? É o que tem mais furto, roubo, é Osasco. Quem está falando isso é o Lindoso? Não é. É a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Isso, se você parar para refletir, você tem... Nem todo mundo que é roubado faz BO. Então você tem um falso positivo. Concorda? Sim. Concorda? É isso. A gente chama de subnotificação. Subnotificação. É subnotificado. Nem todo mundo que tem um celular roubado, que tem um relógio, aliança, que estão levando até aliança. Uma senhora me falou, pediu, pelo amor de Deus, para o motoqueiro não levar a aliança dela. E ele levou. Então, não foi. Eu falei, você fez BO? Não fiz, doutor. Vou fazer para quê? Vai resolver o quê? Não vai resolver nada. Eu vou ter de volta? Não vou. Então, eu não fui fazer. Então, é subnotificado. Mesmo com as subnotificações, nós temos por 177 de 188, cidades de 30 mil para cima. Nós temos 645 municípios. Mas quando você pega cidades acima de 30 mil habitantes, você fica com 188 e Osasco está na posição 177. É vergonhoso isso. Ainda mais que fique bem claro, Osasco é o 2º PIB do estado e 7º do país. Com muito respeito a Pirapora, a gente não é uma Pirapora do Bom Jesus, certo? Que não tem orçamento. Estou falando em questão orçamentária, tá? Muito pelo contrário. Então, dá para investir pesado no GCM. O GCM hoje tem poder de polícia. A gente pode fazer um treinamento com eles em relação à Polícia Militar. Polícia Militar, a gente pode aumentar o efetivo fazendo a lei delegada. O que é a lei delegada? Fazer com que o policial, no dia de folga dele, ao invés dele fazer bico em porta de mercado, bico em porta de boate, bicos por aí, ele vai trabalhar fardado na cidade. Então, a gente tem aquele cara que estaria de folga trabalhando pelo nosso povo. E o GCM, cara, nós não temos 500 efetivos. Olha o tamanho de Osasco. 500 efetivos, a gente precisa aumentar isso no mínimo, precisamos dobrar no mínimo, o ideal é triplicar. Para a gente poder cuidar não só dos próprios municipais, mas cuidar que ele fala assim, mas o GCM cuida do patrimônio público de Osasco. Qual é o maior patrimônio público se não é o teu povo? Uma cidade sem povo é uma cidade fantasma, uma cidade vazia. Barueri é o exemplo de que funciona. Cara, funciona, o Volpiani, funciona. Então nós temos que aumentar o salário dos caras. Eles ganham, sabe quanto? 2.148, cara. Você arriscaria a tua vida. Imagina a tua família
Vendo você sair de casa podendo não voltar por R$ 2.148. Aí outro dia eu falei com um cara que é ligado ao prefeito, mas tem lá uma gratificação que dobra. Mas isso, cara, não é salário. Quando você aposenta, isso cai. Isso é quando você está na ativa. O que vale realmente é o salário. Eu sei disso porque na educação acontece a mesma coisa. Minha mãe é professora, o salário é pequeno, aí eles, para disfarçar um pouco o salário menor, os ganhos eles põem gratificações. Nós vamos mudar isso aí, melhorar o salário GCM, no mínimo duplicar, certo? E fazer a lei delegada. Além disso, nós vamos reabrir todas as bases que foram fechadas, todas. Viliara, Novo Osasco, Conceição, Jardim Elvira. Nós vamos reabrir a base foi destruída essa base, do Santa Maria na Vitor Civita. Então, foram todas as bases de GCM que está lá pronta, cara. Do Novo Osasco é blindado o vidro. Está lá, o SAMU. Para quê, cara? Não sou contra o SAMU ambulância. Quer pôr ambulância? Põe junto, então. Mas deixa o GCM. Mas tem a base móvel. A base móvel vai embora. A base móvel tem horário. E fica andando. Na hora que ela sai, você acha que o bandido é tonto? Eu acho que ele não entende, não percebe. Ele vai, ele pode cometer um delito, pode cometer um crime. Você tem que ter 24 horas. Meu amigo, segurança não tem hora. Ok, doutor. Basicamente são essas as propostas do senhor para a segurança. Volpiane, comentário? Bom, até fiz no meio, né, do discorrimento. Tendo em vista o tempo, é melhor a gente já passar. Ok. Indo para o item 4 agora, nós vamos falar sobre mobilidade urbana. É um caos. Mobilidade urbana. Tem uma propaganda da prefeitura que fala assim, na inauguração da ponte. Uma boa notícia para você, agora você vai ficar mais tempo com a sua família. Eu concordo, viu? Dentro do carro. Dentro do carro. É com a família. Mas não em casa, viu? Ok. Quais são os seus projetos? Eu sugeri esse tema. Eu sugeri esse tema porque não é um problema recente. É um problema de anos. Sim. E nós vemos que com o crescimento da cidade, ele está piorando. Boa, Volpiane, bem atento. Não é um problema de agora, é um problema que vem lá de trás. Isso. Mas ele tem piorado agora. E uma cidade, como tudo na vida, é planejamento. Como é que você faz uma ponte daquela e vende para a cidade e quer resolver todos os problemas? Cara, como é que você tem um lugar que vem para cá, o outro vem para cá e o outro vai desembocar no mesmo canto? É óbvio que ia dar errado. Que piorou com as modificações pós-ponte. Sabe o que significa isso? Político ocupando cargo técnico. Por exemplo, é como se você me contratasse para eu te defender no júri lá. Você acha que ia dar certo? Ia dar uma merda, meu. Ia dar tudo errado. Eu ia falar um monte de bobagem. Se eu ficasse nervoso, eu ia mandar o juiz. Juiz, você entendeu? O que eu quero dizer com isso? Com muito respeito. Cada macaco no seu galho. Você está entendendo? Nós precisamos de um engenheiro de trânsito bom, cara. Que conheça, que entenda, que sabe o que está fazendo. Você está entendendo? Não adianta pôr político em cargo técnico. Muito respeito. O Ló Alencar é meu amigo, gosto dele. Mas ele não dá para ser o secretário de trânsito, cara. Eu não consigo, não dá. Você entendeu? Eu, por exemplo, sou médico. Se eu for secretário de obras, você acha que eu tenho capacidade técnica de construir uma ponte, um prédio? Não sei nem por onde começa. O que eu vou fazer? Ficar perguntando para os outros. E como eu não tenho conhecimento, o que ele me fala, eu vou acreditar. Então esse é o problema, é o acordo político. Cara, se você quer fazer um acordo, pelo menos coloque o cara no lugar certo, ou no lugar que ele entenda, que ele possa produzir para a cidade. Não para poder aquela história, cara, é o seguinte, tem esse lugar aqui que você ocupa aí, e aí começam as merdas. Sem falar no crescimento vertical desordenado de Osasco. Pô, só dá Dubai aqui, cara. Pelo amor de Deus, que interesse é esse? Um lugar onde tem 3 casas que moram, vamos exagerar, 60 pessoas, 20 cada casa, e cada um tem 2 carros. Vamos exagerar, vamos por 3. Tem 9 carros, nós vamos construir uma torre que vai morar 2.000 e cada um tem no mínimo um carro, são 2.000 carros. Você acha que comporta? Rede elétrica, você acha que aguenta? A rede de esgoto, a tubulação aguenta? Não aguenta. Sabe o que vai acontecer? Vai travar os Osasco. Vai parar, cara. Essa é a realidade. Se nada for feito, parar agora, e esse é meu projeto, eu vou parar o plano diretor e vou reestudar e vou perguntar para todas as construtoras qual a contrapartida para a cidade. Porque de nada adianta o cara vir para cá, a cidade crescer, ele enriquecer com a nossa cidade e esse desenvolvimento não chegar na vida das pessoas. Mesmo nós, que às vezes não precisamos depender de nada do público, viu, Volpiane? Você vai ser comprometido, cara.
Daqui a pouco não vai ter saída. Eu vi o presidente da Câmara falar, eu estou falando só. Há um ano, se nada for feito, vai ter rodízio veicular municipal. Pode ver uma postagem de uns 15 dias do presidente da Câmara, que é do partido do prefeito, ele falou em rodízio. É realidade, porque não vai aguentar, não vai comportar, cara. Doutor, estamos caminhando aqui já para os nossos finalmente, até mesmo pela questão do tempo. O senhor pediu para que nós reduzíssemos um pouco, né? Vamos falar sobre emprego no município de Osasco. Gostaria que o senhor trouxesse para nós quais são os seus projetos, a sua visão acerca do emprego em Osasco e propostas efetivas. Pode falar diretamente com o público. Primeira coisa, gente, ó, Osasco, eu comparo Osasco e vou falar para vocês com o nascimento de um bebê. A gente brincava na faculdade que o bebê, quando tem que nascer, que vai dar tudo certo, tirando aí é uma curva de Gauss, tirando o 2,5 para cá e o 2,5 para lá, 95% nasce com médico, apesar do médico ser um médico, tanto que tem a parteira. Osasco, pela localização geográfica, é uma cidade privilegiada. As empresas querem vir para cá. Sabe por quê? Eu vou te explicar, Tagino. Pela questão da proximidade com as marginais, Raposo Tavares, Anhanguera, Castelo Branco, Rodoanel. Então, cara, a questão da saída, da logística da cidade é fantástica. A empresa em Barueri, Vulpiani, se tiver um acidente ou a construção, como está tendo na reforma da pista, enfim, a ampliação, cara, se a empresa vier meia hora, já é um prejuízo para eles. Então, muitos vêm para cá, justamente por essa localização. E o Geraldo Alckmin falou uma vez, eu nunca esqueci isso, cara, que Osasco é uma cidade que é uma esquina, é a esquina mais privilegiada do Brasil. Então, o que acontece? O que está acontecendo em Osasco? As empresas estão buscando vir para cá, mas nós não estamos contratando de fato. Muita gente está vindo de fora, sabe por quê? Imagina você como empresário, fazendo investimento pesado. Você vai contratar qualquer pessoa para trabalhar na tua empresa? Você vai querer mão de obra qualificada. E aqui vem o pulo do gato. Nós temos que qualificar as pessoas em Osasco e fazer um acordo com essas empresas que estão vindo para contratar essas pessoas que nós vamos qualificar e dependendo junto com eles. Porque se eles estão vindo para o solo de Osasco, eu não sei que benefício eles estão tendo, além disso, além do desejo do cara de vir pela localização, que eles possam ajudar a contratar. Por exemplo, vamos dizer uma empresa que contrate 100. Cara, 100, eu vou pedir para ele contratar no mínimo 90% de Osasco, 90 pessoas. 10%, às vezes o cara quer trazer o gerente, é de confiança dele. Às vezes ele quer trazer um supervisor, que é de confiança dele. Eu também não tenho como ter interferência da ingerência na empresa do cara. Mas eu posso pedir para que o pessoal da limpeza seja de Osasco, o pessoal do caixa seja de Osasco, a pessoa do café. E, de repente, se tiver oportunidade, inclusive um cargo mais acima. E que nós vamos nos comprometer através do Portal do Trabalhador, porque o Portal do Trabalhador não deve servir só para poder pegar currículo. Tem que capacitar as pessoas, pô. Tem jeito, todo mundo pode ser o que quiser. Eu sou médico porque eu estudei. Mas se a pessoa tiver vontade de ser médico, ela vai ser também. Basta ter vontade e oportunidade. Vocês a mesma coisa. Todo mundo pode ser o que quiser. Basta ter uma oportunidade, um empurrãozinho. E é exatamente isso que a gente quer fazer. Maravilha. A próxima questão, o próximo bloco aqui, eu vou pedir para o doutor Alexandre Vulpiani lhe perguntar, porque foi inclusive uma pauta sugerida pelo doutor Vulpiani. Eu escolhi com bastante carinho porque fato jurídico, nós aqui trabalhamos voltados para a advocacia, para o enriquecimento dela. Né? Então, por óbvio que nós iríamos perguntar. Para a advocacia, o que o candidato, se prefeito for, teria de pensamento para a advocacia que agregue, que melhore a advocacia, pensando no quê? Somos quase 5.000 inscritos aqui. Caramba. É bastante. E a importância da advocacia em Osasco é histórica. Então, gostaria de saber se pensou em alguma coisa para nós, que é uma classe muito... Eu só quero deixar claro, quero até mandar um abraço para a nossa advogada, candidata, doutora Vani, uma advogada bem legal, bem simpática. Nossa amiga. Não sei se vocês sabem, eu fiz 2 anos de Direito. Eu fiz na Federal do Maranhão. Inclusive, fui aluno do juiz federal,
que vocês do Alberto Tavares. Por muito pouco eu não tive aula com o Flávio Dino, que era professor também e fez a mesma faculdade. Então, assim, eu não gostei, não curtia, meus amigos todos falando linguagem data venha, enfim, todo mundo já com a vestimenta e eu, sabe, não era a minha praia. Mas por que eu fiz? Por influência do meu pai, Volpiani. Porque a minha família, 90% é da área jurídica. Eu tenho um primo que é promotor, tem defensor público, tem delegado, tem juiz e tem até um desembargador do TJ, que é primo do meu pai. Então, tem muita gente lá, cara. Advogado, então, tem bastante. Tem uns que fazem a defesa, enfim. Então, eu entendo um pouquinho. Eu consigo entender um pouquinho. Estou falando aqui que de todos dos quatro semestres que eu fiz, dos 2 anos, eu gostei mais de penal, viu, Tagino? Não tem aspecto do Lombroso, isso eu lembro, cara. O aspecto que era eles estudavam criminoso, né? Como se tivesse uma cabeça. Não é isso, Piani? Criminologia, isso daí é um estudo que eu também tive. Vocês tiveram isso também? Sim. Então, eu gostei disso. Medicina legal é criminologia. Exatamente. Eu gostei bastante. Quando vinha comercial, eu não... Mas voltando aqui para a pergunta, só para dizer que eu conheço, tenho muitos amigos, enfim, família, e muitos, inclusive, da minha família estão estudando hoje, fazendo faculdade para poder se tornarem advogados, enfim, magistrados no futuro. Primeira proposta é terminar a obra do fórum. Eu acho que passaram 8 anos e o fórum ainda está incompleto. Segundo, não é só terminar, que nem eu falei do conteúdo, lembra do recheio? Não adianta ter só um prédio. Nós vamos ter que falar com o governo do estado, o governador, para que tenha o equipamento o mais rápido possível para que seja utilizado aquele novo fórum. E uma coisa importante que eu penso é de fazer um convênio com a OAB para que os recém-formados ou os estudantes eles possam estagiar na prefeitura, tanto na Câmara, na questão do jurídico da Câmara, quanto na questão da prefeitura na procuradoria. Assim, eles podem estar se ambientalizando a questão, vamos dizer, do jurídico, certo? E, de repente, eles podem ser futuros procuradores, enfim, futuros advogados da Câmara, que é o que a gente deseja, de preferência que seja da nossa cidade. Acho que é um pouco do que eu posso pensar em contribuir com a advocacia da nossa cidade. Se trouxer um pouco do emprego, de tantas empresas que têm interesse aqui também. Exatamente. Que, né? De repente, fazer convênios. Vamos lá, nós temos aqui, ó, tem o Mercado Livre. Sim. Certo? Tem o shopping, tem a Fundação Bradesco. Fala com eles, para através da prefeitura, a gente conseguir fazer um convênio com a AB, para que esses advogados possam começar a estagiar fazendo, e de repente podem virar futuros funcionários da empresa. O cara pode se destacar, cair na graça, e de repente já sai de lá empregado ou já fica na empresa. Sensacional. Estamos caminhando aqui para o nosso finalmente do podcast com o candidato Elissandro Lindoso. Doutor Elissandro, vou pedir para que o senhor, em 4 minutos finais aí, faça um resumo de todas as suas propostas. Pode falar diretamente para o seu público. Não? Bom, pessoal, vou ser bem breve. A intenção nossa é, com muita sinceridade, muita humildade, pedir uma oportunidade para que nós possamos trabalhar para Osasco. Eu tive um mandato de vereador, eu não quis vir para a reeleição, vim para prefeito em 2020. A pandemia atrapalhou muito o pleito, o certame eleitoral, coisa que em 2024 isso não vai acontecer. Mas, resumindo, eu quero melhorar o que está funcionando e mudar o que não está. Falei alguns pontos na questão da saúde, das filas de espera, na questão da segurança, da reabertura das bases e aumento do efetivo de policiamento aqui na nossa cidade. Falei um pouco da educação, de corrigir a defasagem dos salários dos profissionais da educação. Falei da questão da mobilidade urbana e eu penso em todos os itens técnico ocupando cargo técnico para que político não ocupe um cargo técnico e faça coisa que ele não saiba e acabe prejudicando toda uma cidade, toda uma população. E nós queremos muito, mas muito mesmo ter essa oportunidade para a gente poder trabalhar pela nossa cidade. Por isso eu peço o teu voto, 30 para prefeito, para poder cuidar da nossa querida cidade de Osasco. Eu finalizo aqui agradecendo a Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Quero agradecer ao Rogério Tagino, obrigado, Tagino, pelo convite. Pro Alexandre Volpiani, obrigado, querido, obrigado mesmo pelo convite. E agradecer a toda a equipe, porque as pessoas que estão em casa assistem
vem aqui o palco. Mas por trás, nós temos toda uma equipe que trabalhou muito, cara. Você não tem noção como é difícil esse negócio. Eu não entendo nem, não sei nem por esse negócio de cabinho. Só sei ligar na tomada, é o on e o off. O resto. Então, quero agradecer o Júnior, o Gabriel e o Adriano, que foram os 3 que eu conheci. Obrigado, queridos. Obrigado mesmo e parabéns pelos trabalhos. E se tiver outro fato jurídico, chama, cara. Que a gente pensa de fato. Certamente. Eu vou passar a palavra para o Dr. Volpiani para as considerações finais. O Volpiani serviu aqui como um moderador, representante da sociedade também. Eu vou agradecer a presença do Dr. Lindoso, desejar novamente sorte aí no pleito, na sua candidatura. Agradecer todo mundo que esteve conosco até agora, nos assistindo. Pense de fato, curtam o Fato Jurídico, Rede Smart, para mais conteúdos como esse. E, novamente, muito obrigado pela audiência de todos. Nós agradecemos a todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas que nos acompanham. Agradecemos a presença do candidato Alessandro Lindoso, a presença do nosso querido amigo Dr. Alexandre Volpiani, e convidamos você a assistir os nossos próximos podcasts com os candidatos. O próximo podcast será com o candidato Gerson Pessoa. Ressalvamos aqui que o Dr. Alessandro Lindoso, em razão da agenda, nós encurtamos o tempo dele. Então não houve nenhuma quebra aqui das regras. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até logo.